Nós começamos uma série de mensagens há 2 semanas atrás, baseada no texto de Gênesis. E de lá para cá, Deus tem nos levado a entender algumas particularidades sobre a criação da mulher. Particularidades que às vezes vejo passar em branco pelo entendimento e pela visão de algumas pessoas, e até mesmo de algumas mulheres. A primeira dessas particularidades é entender que quando Deus criou a mulher, Deus cria a mulher sob o intuito de dar a ela uma posição de não estar simplesmente subalterna à figura do homem, de ser uma figura que estaria simplesmente debaixo de uma autoridade na qual a missão dela seria simplesmente obedecer. Não é isso. Isso é uma ideia muito errada no que diz respeito à submissão. Pelo contrário, quando Deus cria a mulher, Ele tinha como alvo fazer dela um ser que estaria submisso, sim, a uma autoridade, mas nunca foi a intenção de Deus inferiorizar a mulher. Pelo contrário, a intenção de Deus era dar a ela a capacidade de ajudar o homem, de auxiliar o homem nessa missão a qual ele sozinho nunca conseguiria fazer. Então, mais uma vez reforçando isso, homem que tenta governar a casa sozinho não consegue. Por que não consegue? Porque nunca foi propósito de Deus nisso. Deus entendeu que a solidão do homem não era boa. Por quê? Porque ele não ia dar conta de realizar todas as tarefas que um sacerdote teria que desempenhar sozinho. Então Deus cria a mulher para isso, para ajudar o homem nessa tarefa de governar o seu lar, de governar as coisas que deveriam estar debaixo do governo dele. Então Deus entende que não bastava criar simplesmente um par para o homem, uma Ézer, que é ajudadora em hebraico, mas uma Ézer kenegdo, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não adianta eu criar uma ajudadora que vá querer ajudar, mas que não tem uma capacitação para fazer essa ajuda funcionar. Não adianta, trocando em miúdos para você entender, se você estiver andando com o seu carro na rua e o seu carro der problema, se você tiver com problema no motor, eu sou mecânico? Não. Então, por mais que eu queira te ajudar, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir te ajudar. Vai chegar no meu limite dos meus conhecimentos e você vai continuar enguiçado, a não ser que eu te ajude ou você mesmo chame um mecânico, que é alguém especializado para aquilo. Esse era o entendimento de Deus quando criou a mulher. Vou criar uma ajudadora? Vou criar uma auxiliadora? Vou, mas essa auxiliadora precisa ser idônea, precisa ser alguém que se adapte à necessidade do homem, que seja capacitada por mim para se adaptar a essas necessidades e poder cumprir o seu papel na vida dele. Então não basta ser Ézer, tem que ser o quê? Kenegdo. Esse é o problema de muitos lares hoje, e é a outra particularidade que a gente tem aprendido. Não podia ser só uma auxiliadora, tinha que ser uma auxiliadora idônea. Esse é o problema de muitos lares hoje, lares que contam com a presença de uma Ézer, mas essas Ézers não são kenegdo. São Ézer, são mulheres? São figuras do sexo feminino? São, mas não cumprem o seu papel de forma idônea, nessa ajuda, nesse auxílio do lar. Definitivamente não é qualquer Ézer que pode ser kenegdo, porque se toda Ézer fosse kenegdo, nós não teríamos lares hoje com tantos problemas, casamentos com tantos problemas, famílias com tantos problemas. Então não adianta a gente querer fazer, você tem que estar capacitado para fazer. É o caso de muitas mulheres. Deus não usa qualquer Ézer dentro de um lar, só usa a Ézer kenegdo. E essa série de mensagens nós temos falado sobre isso. Aliás, na série de mensagens que nós trabalhamos a questão do sacerdócio, nós já falamos sobre isso, que não bastava ser homem para ser sacerdote. Homem tem um monte, mas apto a exercer essa missão de sacerdócio é muito difícil encontrar. Da mesma forma é a mulher. Não basta ser mulher, você tem que ser uma mulher que possa cumprir o papel de ajudadora e de uma forma idônea. Deus procura homens aptos para desempenharem a missão do sacerdócio, da mesma forma que Deus procura mulheres aptas a desempenharem essa submissão de ser uma auxiliadora idônea. E nós começamos a falar sobre qual é o tipo de mulher, quais são os tipos de mulher que Deus procura
para se tornarem Ezer Kenegdos, ou para serem usados, baseado no texto de Provérbios 31, que é um dos textos mais completos dentro da Bíblia, falando sobre essas características que uma mulher valorosa, uma mulher que tem a sua capacitação em Deus, pode ter. Então vamos lá, primeira característica que nós falamos é que uma mulher Ezer Kenegdo, ela é uma ajudadora valorosa. Em dias em que muitas mulheres não têm se dado o devido valor, é importante saber que para a submissão de ser uma auxiliadora idônea dentro do seu lar, Deus procura mulheres que se deem valor. Mulher tem valor, tem ou não tem? Toda mulher tem valor. O problema é que algumas não se dão o valor. Deus não criou mulher para ser qualquer coisa. Existe um valor no simples fato de você ser uma criatura criada por Deus. O problema é que algumas mulheres, elas não se dão valor, e por isso muitas vezes não recebem o valor que deveriam ter, que gostariam de receber. Então, uma Ezer Kenegdo tem que ser uma ajudadora valorosa. Segundo, uma ajudadora confiável. Esse é o tipo de mulher que Deus procura dentro da casa para se tornar uma Ezer Kenegdo. Por quê? Não tem como você ter uma ajudadora na qual você não possa confiar, gente. Uma das coisas que hoje mais tem destruído lares, mais tem destruído a unidade dos lares, de uma família, a confiabilidade dentro do lar, chama-se mentira. Não é à toa que o diabo gosta de trabalhar com ela. Mentira destrói a confiança dentro de um lar. Exemplo clássico: se uma pessoa falhar com você na mentira, ainda que ela te peça perdão depois, vai ser muito difícil você voltar a confiar naquela pessoa. E o diabo sabe disso. Se ele conseguir colocar a semente mentira dentro do lar, mais cedo ou mais tarde, eu falei sobre isso na semana passada, que tinha um pastor que me ensinou sobre isso. Uma vez numa ministração dele, ele falando que o diabo, ele deixa você fazer o uso da mentira dele até certo ponto. Até o momento em que ele entende que chega no ápice assim, diz, puxa, se eu revelar a mentira como sendo mentira, eu envergonho o cara. Aí o diabo vai e vira, diz, agora eu tiro a verdade, tira, porque é isso que a gente faz. A gente conta mentiras como se fosse verdade, e na mentira do diabo ninguém põe verdade. Então o diabo vai lá e tira a porção da verdade e mostra para todo mundo que é mentira. Então, quando ele consegue colocar, plantar, semear essa semente da mentira dentro dos lares, a certeza de que a desgraça vem é muito grande. E preste atenção, a questão de uma semente ser boa ou ser ruim, ela só vai crescer, ela só vai germinar e crescer dentro da sua casa se você alimentar aquela semente. Tem muitos lares hoje que sofrem por causa da mentira, não é por causa do diabo que plantou a mentira, é porque alguém regou a mentira. Quantas vezes você já foi tentado a mentir? Várias vezes. É isso que ele faz. Ele apresenta a semente na sua frente e fala assim, faz uso dessa semente que vai dar certo. Mas a decisão de usá-la, a decisão de regar a semente, a decisão de fazer essa semente germinar e crescer dentro da vida da gente, é nossa. E tem muita família hoje que não só deixa a mentira ser plantada, mas rega mentiras durante anos. Conheço casais que depois de 30, 40 anos vieram a culminar num divórcio por causa de adultério que vinha há 10, a 20, a 30, 40 anos. Ninguém nunca soube. A quantidade de homens que hoje sustentam 2, 3 famílias debaixo de mentira, mas um dia a casa cai. Então a mentira destrói lares, gente. Cônjuges que mentem um para o outro quebram uma aliança que Deus estabeleceu que existisse entre eles desde a fundação do mundo. Nada justifica a mentira dentro de um lar. Então é muito difícil estabelecer uma aliança com uma mulher que não é confiável, com uma ajudadora que não é confiável. Eu conheço mulheres que têm mais aliança com os pais do que com o marido, como se a ordem bíblica fosse você largar marido para se juntar a pai e mãe. Pai e mãe tem valor, tem ou não tem? Sempre vai ter. Mas a partir do momento em que nós decidimos construir uma família,
o lugar deles muda. Eu conheço mulheres que, para poder preservar a imagem de uma mãe, de um pai, mentem para o marido. Eu conheço mulheres que têm mais aliança com os filhos do que com o marido. Preste atenção. Tanto os pais, filhos, um dia se vão, filhos crescem, casam, se reproduzem e vão embora. Vai chegar um tempo que os filhos vão crescer, vão casar para buscar a vida deles, e quem vai ficar com você dentro de casa é essa pessoa do seu lado, que um dia decidiu estabelecer uma aliança com você e que durante às vezes anos não foi honrado nessa aliança. Eu conheço muitas mulheres, gente, hoje colhendo no final da vida os frutos dessa falta de aliança dentro de casa durante anos com o marido. Porque nenhum marido consegue conviver com uma mulher na qual ele não pode confiar. Nenhum marido consegue conviver a vida inteira com uma mulher na qual nunca teve aliança com ele. Aí chega um dia, o cara vai embora e a fama corre. Aí muitas mulheres chegam no final da vida sem ter uma pessoa do lado para compartilhar os últimos dias de vida, as últimas experiências de vida. Porque depois tem um livro que fala sobre casamento, esqueci o nome dele agora, mas fala sobre o casamento depois dos 40. O casamento antes dos 40 anos é um, depois dos 40 é outro. Tem coisas que a gente não dá valor antes dos 40 anos num relacionamento, que depois dos 40 vai dar. Depois dos 40 você valoriza mais a amizade entre o casal. Depois dos 40 você valoriza mais a cumplicidade com o casal, um com o outro, o companheirismo, a confiança, de você muitas vezes poder se abrir com a sua esposa de forma que em nenhum outro lugar, com nenhuma outra pessoa você pode se abrir. De você poder olhar nos olhos da sua esposa e você saber se ela está bem, se ela não está. A confiança que você tem de poder vocês chorarem juntos, de vocês poderem compartilhar lutas juntos. Mas isso só acontece em lugares onde a Ezer Kenegdo é confiável. Terceiro, uma ajudadora forte e guerreira. Essa parte do texto aqui, eu nem falei na semana passada, mas ensina uma coisa interessante para a gente. Você já notou que o texto compara a mulher valorosa com um navio mercante? Não é isso que o texto fala? Como um navio mercante traz de longe o seu sustento. Por que a Bíblia fala isso aqui? Navio mercante, gente, porque na época em que esse texto foi escrito, era muito comum, não tinha carro, não tinha avião, o único meio de transporte que se tinha era pelo mar. O que é um navio mercante? São navios que trazem de fora do país, de regiões mais distantes, itens importados que aqui você não tem. Se você for na feira aqui da cidade, você vai encontrar damasco. Damasco talvez você até encontre, mas você vai encontrar tâmara? Não. Por quê? Tâmara é uma fruta característica de Israel. Qualquer mercado que você for em Manhuaçu, se você encontrar tâmara, é porque de alguma forma essa carga veio de outro país, lá do Oriente para cá. Isso vem por navio. É isso que a Bíblia quer dizer. Uma mulher valorosa é aquela que traz de longe o sustento para o seu lar, ainda que isso muitas vezes lhe custe um esforço a mais, um trabalho a mais. A mulher valorosa é viável o sustento do seu lar e da sua família. Às vezes você não tem aquilo que você queria comer, mas o grande desafio da mulher, às vezes, numa cozinha, é fazer um jantar agradável, é fazer um almoço agradável com aquilo que tem. Você pode não ter o feijão naquele dia, mas aí você vai no quintal, você pega um tempero, você vai no mercado, pega uma latinha de milho e compra, e daí faz um creme de milho e joga uma batata palha e saiu. E amanhã? Amanhã você pega um creme de leite, você compra um frango, você faz um estrogonofe, e vai. E se necessário for, você vai lá do outro lado da cidade, porque nesse mercado você não tem. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma Ezer Kenegdo, ela ajuda no sustento do seu lar, ela traz de longe o seu sustento. Não só nessa parte assim de alimento, não. Mas uma Ezer Kenegdo, gente, ela traz paz para dentro do lar, de onde menos se espera. Às vezes o lar está numa guerra constante, e cabe a você esperar o momento certo para poder apaziguar as coisas e poder falar na hora certa, dar a palavra certa no momento certo, trazer tranquilidade nos momentos em que menos se vê possibilidade de tranquilidade. Uma mulher sábia, gente,
ela traz sabedoria na hora das decisões. Existe uma frase que eu já falei ela aqui algumas vezes: nunca tome decisões em tempos de crise. Mas muitas vezes as decisões são sérias, são tão sérias que não vão esperar 2, 3, não podem esperar 2, 3, 4 semanas para se tomar uma decisão. E o tempo da crise às vezes vai durar 3, 4, 5 semanas. Qual é o seu papel como Ezer Kenegdo? Tentar encurtar esse tempo de crise. Vamos orar junto, vamos acalmar os ânimos, vamos pensar uma outra alternativa, vamos ligar para fulano, de repente fulano tem uma alternativa nova para ele. Vamos pensar junto. Isso é ser auxiliador, é trazer de longe o sustento para o seu lar, para que esse grande navio chamado família não naufrague. Vamos lá. Quarto, tranquilo até aqui, gente? Vamos lá. Quarto tipo de Ezer Kenegdo, de ajudadora idônea que Deus procura. Quarto, uma ajudadora que seja boa administradora. Uma Ezer Kenegdo sabe administrar o seu lar em todas as áreas. Versículo 15 ao 19, olha só, irmãos, que mulher assim espetacular. É ainda noite e já se levanta, versículo 15 ao 19, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Nós estamos falando isso aqui de investimento. Uma Ezer Kenegdo, ela sabe administrar bens. Uma Ezer Kenegdo, ela sabe administrar valores. Uma Ezer Kenegdo, ela sabe administrar o seu dinheiro. Ela sabe transformar o fruto do seu trabalho em investimento que possa gerar frutos maiores lá na frente. Versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Irmão, vou te contar o que tem de mulher frouxa hoje. Eu vou te contar. Às vezes, da mesma forma que tem as frouxas, ainda tem aquelas, sabe, valorosas. Vai pintar um apartamento, ela cai dentro junto. Tem mulher que bate massa, gente. Tem mulher que senta tijolo. Já tem mulher que não lava uma louça que vai quebrar a unha. Presta atenção, cara. Versículo 18: ela percebe que o seu ganho é bom. Ela sabe o que está dando lucro e ela sabe o que está dando prejuízo. A sua lâmpada não se apega de noite. Sabe o que é a lâmpada se apegar de noite? Não dorme em hora que não é para dormir. Não tem esse negócio. Não é preguiçosa. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roça, porque era a atividade mais característica da época. Existe uma rotulação que de certa forma eu acho injusta em relação a todas as mulheres. Eu acho que nada justifica você generalizar pessoas. Todos os mecânicos são desonestos. Todos os policiais são desonestos. Não, todos não. Eu acho que todos é uma palavra muito forte. Então, existe uma tendência às vezes de rotular as mulheres que eu acho injusto. Porém, ao mesmo tempo é justa para algumas. Que é esse rótulo de que toda mulher é consumista. Toda mulher é gastadeira. Toda não. Algumas delas sim. Algumas delas gastam até o que não podem. Mas todas não. De fato, existe aquelas mulheres que elas passam na porta de uma loja, ela não pode ver a palavra promoção, que ela acha que é para ela. Não é para promoção, não é promoção, então não é para mocinha. Então sai fora. Mas não, tem mulher que ela não pode ver essa palavra promoção, que ela perde a linha do raciocínio. Tem mulher que chega da urticária. Ui, meu Deus, está em liquidação, está em liquidação. Tem mulheres que se veem uma palavra liquidação, elas perdem a linha do raciocínio delas, elas entram para dentro da loja e quando saem de lá, elas estão literalmente liquidadas. Liquidadas financeiramente, liquidadas espiritualmente, comprando um monte de coisa que às vezes nem precisava, gente. E às vezes quando elas saem de lojas, elas saem não só afundando, não só se auto-liquidando, mas liquidando as finanças de uma casa inteira, porque alguém vai ter que pagar esse negócio, cara. E muitas vezes fazem dívidas que elas não podem pagar, se elas trabalham, e às vezes acaba sobrando para quem? O marido, e sobra para os filhos. Sobra para os filhos? Sobra, porque muitas vezes você como sacerdote, que você poderia estar aplicando em uma outra coisa, você vai ter que usar para poder pagar uma dívida. Todos sofrem,
Às vezes o dinheiro que você podia usar para poder sair com a sua família, para poder tomar um milkshake, sei lá, comer um pastel na rua. Ah, não dá, por que não dá? Porque vai ter que pagar aquele miudinho do cartão de crédito. Tem mulheres, irmãos, que adoram roupas caras. Não é pecado gostar de roupa boa. Não é pecado gostar de marca. Não é pecado. Mas tem mulheres que, se você der uma bolsa para ela, que não for da Vitor Hugo, ela não usa. Ela quer da mais cara. Principalmente se ela souber que a amiga tem e ela não tem. Tem mulheres que fazem chantagem, porque a mulher de fulano deu tal coisa para fulana, mas ninguém me dá nada. Tem um monte, gente, de mulher assim. Tem um monte de mulher assim. Tem mulheres que vivem em salão de beleza. É errado ir ao salão de beleza? Sim ou não? Não, diga graças a Deus. Mas existe tempo em tempo, gente. Tem tempo da vaca gorda, tem tempo da vaca magra, e tem tempo que nem tem. Tu tem que vender o chifre da vaca para poder. Então você tem dinheiro para fazer uma escova? Faça. Você tem dinheiro para poder, né, fazer os produtos lá, botar, sei lá, urânio, plutônio, que bota no cabelo lá para poder esticar? Bota. Mas não tem? Você faz um rabo de cavalo, né, para aproveitar a escova de segunda. Fez a escova no domingo, faz um rabo de cavalo na quarta para poder aproveitar a escova. E vai levando. Eu conheço maridos, gente, que nunca prosperaram porque viviam em função de sustentar as práticas absurdas das mulheres que tinham. Mulher que quer jantar fora todo dia, toda hora sem parar, toda semana, quer lanchar toda hora. Porque, quer ver uma coisa? Isso eu tenho muito bem resolvido dentro do meu lar. Terminou um culto, aí vamos usar o exemplo de um irmão assim. O Celso vira para mim: não, pastor, nós vamos lá para a pizzaria, vamos comer e vamos. Irmão, de boa. A minha família toda é treinada. Se pode, eu sigo. Se não pode, vamos para casa comer aquele arroz com ovo que está lá nos esperando, clamando pela nossa presença. Pode. Quem não pode, já tem famílias que não. Fica sem graça de falar. Ai, se eu falar, tal vai dizer que a gente está passando dificuldade. E qual é o problema de passar dificuldade? Pessoas gastam a mais por causa de bobeira. Aí entra em dívidas que não podia. Você está catando a moeda para pagar a luz. Aí você vai lá e vai comer, sei lá, na churrascaria lá de prata. Quando a gente faz viagens assim de caravana, tem muito disso. De pessoas que querem seguir determinadas rotas com outras pessoas de uma caravana, que não dá para fazer. Você vai ter dentro de vai fazer uma viagem de ônibus aí para São Paulo. Nessas compras, tem pessoas que vão comer dos melhores restaurantes de São Paulo. Tem outras que não tem como. Você vai ter que ir na Vida Paulista, sei lá, em algum lugar, para poder comer a coxinha de 20 conto. E não tem nada de errado nisso. Mulher precisa ter isso na cabeça. Eu sei que tem mulheres assim, mas esse nunca foi o propósito de Deus para a vida delas. Para a vida de uma mulher que de fato desempenhasse a sua função como Ezer Kenegdo. Mulheres precisam usar a sabedoria delas para avaliar determinados valores. Tem mulher que não olha valor de nada. Quando você vai comprar alguma coisa, olhe os valores antes de você comprar. Tem mulheres que entram no supermercado e não olham valor de nada. Preste atenção em qual tipo de arroz você está comprando. Às vezes, mas é a diferença só de R$2. Bota na ponta do lápis de 2 em 2 para você ver a economia que você faz. Tem mulheres que na hora que vai fazer compra, ela não vai no supermercado. Porque se ela for no supermercado, ela vai ter que trazer as compras. Não, ela chega lá e manda entregar. Tem supermercados que não cobram para entregar. Tem outros que cobram. Mas eu vou vir com um monte de bolsa no meio da rua. E qual o problema? Feliz é aquele que pode levar para dentro de casa o que comer. Nós temos grande parte da população hoje, o sonho delas é entrar dentro do supermercado e poder comprar alguma coisa para comer. Mulheres precisam avaliar mais as situações. Essa impulsividade é característica do homem. O homem é impulsivo na hora de decidir. O homem é impulsivo na hora de comprar. O homem sozinho só faz besteira. Agora você imagina um homem sozinho, querendo fazer besteira, com uma mulher que tem a capacidade de fazer mais besteira que ele. É por isso que você vê muitas famílias do jeito que está.
Ezer Kenegdo, é aquela que, além de avaliar os valores, analisa as necessidades da compra. É necessário comprar? Ah, mas está na promoção. Mas é necessário. Mas se deixar... Tem um pastor de Curitiba, pastor Newton... esqueci o nome dele, meu Deus. Newton Ferreira. Newton Ferreira. Foi ele que ministrou um seminário de libertação financeira na nossa igreja em Campos uma vez, em 2011. Ele tem uma série de DVDs que o tema do DVD é esse. Ai meu Deus, comprei um bode. Por quê? Tem gente que na arte de comprar, compra até o que não precisa. Se passar na porta de uma loja e tiver um bode vendendo barato, ele compra um bode. Para que você quer um bode? Aí fica o bode na loja assim, ó. Me leva. E a pessoa, ai meu Deus, eu tenho que levar esse bode. O bode, me leva. Aí tu vai e leva o bode. Você chega em casa e entrega o bode. Aí o seu marido vira para você e fala, para que você comprou um bode? Aí quando chega o boleto do bode, aí o bode me paga. Você tem que aprender a analisar a necessidade do que se comprar. Famílias hoje não conquistam mais, não crescem mais por falta de sabedoria das Ézeres que estão em casa. Nosso casamento, o meu casamento, nós sempre tivemos essa aliança assim na administração das coisas. Pra você ter uma ideia, o primeiro carro que nós compramos juntos, nós ainda éramos noivos ainda. Nem casados nós éramos. Mas nós sabíamos que quando a gente casasse, a gente ia precisar de um carro. Então por que não usar os valores de agora, enquanto a gente trabalha numa empresa que nos dá, né, condições de comprar? Compra! Mas nós não casamos ainda. Eu lembro que eu falei, bota no seu nome. Eu nunca fui preso a bem material não, irmãos. 80% de tudo aquilo que a gente compra na nossa casa fica no nome dela. A nossa casa nós compramos juntos. Está no nome dela a casa. Por isso que eu trato ela bem. Porque eu sei que se eu arrumar problema, eu estou na rua, sem carro, sem roupa, sem nada. Nosso carro, e grande parte das coisas que a gente tem, está tudo no nome dela. Porque eu sempre vi nela uma boa administradora. A minha esposa administra o lar dela desde os 12 anos. Ajudando a trabalhar. Tudo que nós temos não é resultado da minha habilidade. Eu sou administrador também, mas ela também e nem formada nisso é. Então eu vejo muito mais valor nela nesse sentido que em mim. Porque eu tinha veia administrativa? Tinha, mas eu tive uma faculdade que me ensinou durante 4 anos a administrar valores. Ela não. Se formou em petróleo e gás. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas sabe administrar. Tudo que nós temos é resultado dessa parceria que a gente tem. Seja parceira do seu marido. Principal, não só na aquisição de coisas, não, mas na administração daquilo que se conquista. Nós já aprendemos aqui várias vezes. Mais importante do que conquistar é preservar o que se conquistou. Antes de comprar um carro zero, com 36 parcelas de R$ 2.489, calcule se você vai ter dinheiro para poder pagar as prestações, porque senão na terceira prestação você perde o carro. Antes de comprar um carro, pensa na manutenção do carro, pensa no preço do combustível, pensa no que é trocar pneu, pensa no IPVA, que é um demônio que existe, mas existe. São custos que vão precisar serem administrados por você, para você preservar o que você conquistou. Seja uma boa administradora dentro do seu lar, minha filha. Não deixe alimentos estragarem. Isso é uma coisa pequena, que no dia a dia a gente vê se a mulher sabe administrar ou não. Está sobrando dinheiro para você? Tá ou não? Não. Então quem não tem dinheiro sobrando não pode desperdiçar nada. O Brasil é tido pelas maiores potências mundiais como o país do desperdício. Estava lendo uma pesquisa essa semana, eu até acho que Deus está assim ministrando no meu coração alguma coisa para domingo. O que se desperdiça hoje de alimentos daria para alimentar em torno... Aliás, 75 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Vivem revirando às vezes lixo,
vive no lixão, vive abaixo da linha da pobreza. 70 milhões de pessoas. O que o Brasil joga fora de alimento anualmente daria para alimentar 19 milhões. O Brasil é o país do desperdício, mas a sua casa não precisa ser a casa do desperdício. Aproveitar que ele não está aí, fica assim mais à vontade para a gente falar. O irmão Zé Lourenço cozinha bem, mas a melhor e maior característica dele, para mim, não é essa. É a capacidade, eu falo isso direto para ele, a capacidade que ele tem de reaproveitar alimentos. Para você que não sabe, o cardápio dos eventos, todo evento que ele participa da igreja, é montado por ele. E ele sempre fala, pastor, pode, na sexta-feira, pode ser tal coisa? Pode. Porque eu já sei o porquê ele está perguntando se pode na sexta-feira. Porque se sobrar da sexta-feira, ele inventa um negócio no sábado de manhã com o que sobrou da sexta. Se sobrar do sábado de manhã, ele reinventa alguma coisa para sábado à noite, para não estragar nem o da sexta nem do sábado. Quando chega no domingo, é o único dia que ele inventa alguma coisa. E assim mesmo, só pastor, vou fazer só isso aqui. Se de repente faltar, é melhor faltar do que sobrar, porque na segunda-feira a gente não tem o que fazer. Deixo ele muito à vontade com essa questão de alimento aberto. Você pode ofertar na vida dos irmãos, leva. Quando o Zé Lourenço virar para você, falar assim, leva para sua casa, leve para sua casa. Ele tem carta branca para fazer isso. Porque ele tem uma capacidade de administração no alimento que é absurda. Se você entrar por trás de alguns restaurantes no Brasil, se você ver a quantidade de comida que se joga fora, é absurda. Então aprenda a administrar os alimentos na sua casa, aprenda a apagar uma luz. Quando você vê uma luz acesa de forma desnecessária, eu sou taxado como neurótico. Se eu chegar na sua casa e eu estiver conversando com você num cômodo, e eu olhar para o lado e eu ver que no seu quarto tem uma luz acesa, eu não consigo iniciar uma conversa com você enquanto eu não for lá no seu quarto e desligar a luz. Isso é toque, pastor? Não, isso é consciência de desperdício. Por isso que eu gosto de ir na casa de quem eu tenho intimidade. Se eu chegar na sua sala e eu ver a sua casa toda acesa, dá licença, só um minutinho, desligo tudo, oi, tudo bom? Porque eu sei que custa dinheiro, e esse dinheiro no final do mês faz falta. Aprenda a cuidar das coisas na sua casa, dentro da sua casa. Tudo que existe lá foi fruto do seu esforço, do esforço do seu marido. Até um copo que quebra dói o coração. Puxa vida, um copo a menos. Se você não for comprar um copo novo, você vai ter que comprar um outro copinho de extrato de tomate para fazer de copo. Mas é custo, tudo é custo, gente. Tudo é custo. Quem não sabe cuidar de uma camisa de malha de R$20, não tem como cuidar um dia de um terno de 4.000, porque o cuidado é o mesmo. Do mesmo jeito que você cuida de uma camisa de malha de R$20, é o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma excelência com a qual você vai ter que cuidar de um terno de 4.000. Quem não se preocupa, gente, em ser uma boa administradora no pouco, não pode ter por Deus confiado o muito. E você que é homem e que tem consciência de que tem uma Ezer Kenegdo, boa administradora do seu lado, valorize o que Deus colocou do seu lado, em nome de Jesus. Ouça os conselhos desse instrumento divino que Deus colocou do seu lado. Ouça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Deus usa ela para falar com a gente. A falta de paz que muitas vezes a gente tem é nela que a gente vai encontrar, porque Deus usa ela para isso. É por intermédio dela que essa administração muitas vezes é compensada dentro da casa da gente. Você podia ter casado com qualquer porcaria, mas Deus te presenteou com uma Ezer Kenegdo. Valorize esse presente que Deus colocou para você, porque Deus está lá de cima, olhando se você de fato está administrando a herança que Ele te deu ou não. Você que é jovem, você que um dia vai casar, aprenda a administrar suas coisas agora. E quando você tiver que casar, avalie se a pessoa com quem você vai casar, ela também cuida do que ela conquistou, das coisas dela, porque senão, se você casar com um gastão, ele vai comer o que é dele e ainda vai destruir o que é seu. Pense nisso. Isso aqui, para aprender isso aqui, não precisa de faculdade de administração, não. Quinta característica de uma Ezer Kenegdo:
uma ajudadora, solidária e hospitaleira. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Nós fomos ministrados há um tempo atrás em cima de uma palavra que falava especificamente sobre isso, sobre hospitalidade. Se você for lá no canal do YouTube, lá no meu canal, lá você vai ter essa palavra lá em áudio, para você que perdeu. Foi num domingo de manhã que nós ministramos. Eu acredito até que o Espírito Santo já nos preparava um pouquinho para poder falar sobre isso aqui. É muito ruim o homem às vezes querer fazer do seu lar um lugar de alegria e de unidade para com outras pessoas e ter dentro de casa uma mulher com cara de segurador de jumento. Uma mulher que só vive de cara feia para tudo. Uma mulher que não recebe bem as pessoas. Uma mulher que não tem prazer em servir as pessoas. É muito ruim, gente. Muito ruim. Às vezes o marido virar para a mulher: "Ô, meu amor, queria fazer um jantar aqui para alguns amigos, né, lá do trabalho, né? Um jantar para os irmãos da igreja." "Eu não vou cozinhar para ninguém. Já basta eu ser escravo dessa casa o dia todo. Não vai chamar ninguém. Cozinha você." Você já quebra. Puxa vida, todo mundo me chama para ir na casa de todo mundo e eu nunca posso chamar ninguém na minha casa porque eu não sei fazer. O cara às vezes não sabe cozinhar. O cara não sabe agradar. O agrado dele é de outra forma, na amizade, no carinho, no companheirismo. Mas quer, sabe, de alguma forma compensar. Só, meu amor, chegou aí um pessoal aí em casa aí que eu chamei. Podia fazer um cafezinho pra gente. Tá na hora da minha novela. Isso não é hora de eu cozinhar pra cozinha, não. Faz você. Gente que tem raiva de receber outras pessoas em casa. "Ô, meu amor, queria fazer um jantar amanhã para receber." "Cozinha você. Você não chamou? Às vezes são suco, cozinha você." "Mas amanhã eu estou indo para a casa de mamãe." E vai para a casa de mamãe e você vai fazer o quê? Você fica em casa sem a casa. "Ô, meu amor, tem um pessoal aí de fora da cidade que não tem, para não ter que ir para o hotel. Poxa, são meus amigos, eu queria chamar para dormir aqui em casa." Dá sua cama para eles. Dorme você no chão. Não foi você que chamou? Bota eles para dormir na sua cama, na sua cabeça, onde você quiser. Você está rindo? Está cheio de mulheres assim. Cheio. Os meus ouvidos estão cheios de ouvir casos assim. Se a sua mulher é uma mulher hospitaleira, levanta ela no céu e consagra. E se você não é, seja. Porque essa é uma característica que Deus espera encontrar em você. Jesus mesmo fala sobre isso. No final dos tempos, quando estivermos diante dele, ele vai falar: "Tive fome, me deste de comer. Tive frio, me deste roupa o que vestir. Fui estrangeiro e me deste acolhida." Quando, Senhor, que nós fizemos essas coisas? Quando as pessoas bateram na porta da sua casa e vocês fez por elas, mesmo não sabendo que fazendo por elas você fazia por mim. Hospedar um pastor, gente, é fácil. Fazer um jantar para um pastor é fácil. Agradar um pastor é fácil. Agradar uma autoridade é fácil. Se hoje você recebesse um telefonema dizendo que a prefeita da cidade iria almoçar na sua casa ou jantar na sua casa, como você trataria essa autoridade? Se o seu pastor virasse para você como Jesus virou para Zaqueu e falasse: "Hoje me convém repousar na sua casa", de que forma você me trataria? Tratar autoridades é fácil, mas a hospitalidade a gente prova no tratar de pessoas comuns. Porque de alguma forma, às vezes fazendo por uma autoridade, isso pode de alguma forma trazer algum benefício para a gente. Mas quando a gente trata uma pessoa comum, qual a vantagem você espera receber dando um prato de comida para um morador de rua? Ele pode te pagar alguma coisa? Ele pode te acrescentar alguma coisa? Ele pode te trazer algum tipo de benefício? Não. Algum tipo de vantagem? Não. A única vantagem nisso é você ter a consciência que está fazendo por alguém que precisa algo que ela precisa. Deus olha para dentro da casa da gente e busca encontrar uma Ezer Kenegdo ajudadora assim, solidária, hospitaleira.
Ninguém suporta, gente, viver com uma mulher que não é hospitaleira, que não é solidária a vida inteira. Porque ela só sabe servir a si mesma. Esse é o grande problema de muitas mulheres infelizes no casamento hoje. Elas se casam para serem felizes. Porque elas se casam esperando que elas estão casando com alguém que vai servi-las a vida inteira. Nós nos casamos. Quando a gente se casa com essa consciência de servir ao outro. E é importante que você se case com alguém que tenha essa consciência também. Você serve a ele e ele serve a você. Eu sirvo, tu serves, ele serve, nós servimos, vós servis, e eles servem, todo mundo se serve e todo mundo é feliz. Pessoas são infelizes justamente por causa disso, porque só aprenderam a servir a si mesmo, que dirá a outras pessoas. E sexto, para a gente terminar, uma ajudadora que cuide bem da sua casa e da sua família. E quando eu falo cuide da sua família, eu falo de todos. Vou te explicar o porquê. Versículo 21 ao 23. No tocante à sua casa, a neve, a casa de uma Ezer Kenegdo não tem medo de dia frio. Por quê? Pois todos andam vestidos de lã escarlate. Para si faz cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com anciãos da terra. O que a Bíblia está dizendo? A casa de uma Ezer Kenegdo não tem por que temer dia frio, porque todo mundo está bem agasalhado. Na hora que o frio chegar, ela já se preocupou em comprar o casaco para o marido, comprar o casaco para os filhos. Não é assim que a gente faz com os filhos? Está vindo frio aí, fulaninho está sem roupa para o frio, fulaninha está sem vestido para o calor. Nós vamos para o clube tomar banho de piscina, menino, fulaninho está sem sunga, está sem roupa de banho. Não é assim que a gente faz com os filhos da gente? Esse é o problema de muita Ezer Kenegdo. Depois que tem filho, então, que acha que só tem que cuidar dos filhos. Continuou existindo um marido que ainda depende de você. Todas as vezes que você me vê com roupa esporte, se você me achar bem arrumado, coloque o valor na minha esposa. A glória é nela. Se você me achar mal arrumado, também você coloca nela. Porque quando eu vou viajar, que eu não vou usar roupa social, é ela quem monta a minha bolsa. É ela quem escolhe minhas roupas. É ela, porque eu nunca soube me vestir nesse sentido assim. Eu não sei. Se você deixar por minha conta, eu boto um boné vermelho, uma camisa amarela, uma calça azul. E saio igual uma bandeira do arco-íris. E às vezes minha esposa olhava assim para mim, tadinha. Hoje ela fala para mim assim com mais sinceridade. Ela fala: meu amor, eu sempre te amei. Sempre foi muito bonito, mas você andava tão cafoninha. Minha filha, cafoninha, o que é cafoninha? Não, você botava umas blusas esquisitas com as bermudas que não tinha nada a ver. E eu ficava: meu Deus, eu vou ofender ele. E aos pouquinhos foi me moldando. Não, você vai botar essa bermuda? Bota essa aqui, bota. Acho tão bonitinha essa. E assim ela foi me moldando. Aí um dia ela foi sincera comigo. Disse: hoje você se veste bem, antes não. Mulher tem que cuidar do marido, gente. Ninguém na casa de uma Ezer Kenegdo precisa ter medo de frio, porque ela sempre tem um agasalho para todos da sua casa. Na casa de uma Ezer Kenegdo, gente, ninguém tem medo da noite, porque sempre tem um lençol cheiroso para você dormir, sempre tem um travesseiro gostoso para você dormir, uma cama confortável, um quarto acolhedor, aquele chinelinho na porta, aquela toalhinha estendida assim no banheiro assim. Aí você vai, toma banho, pega a toalha e joga molhada em cima da mesa da cama. Ô inferno. Guarda a toalha. Chega em casa, a casa está toda arrumadinha, toda bonitinha. Até mesmo aquelas que trabalham fora pagam um preço dobrado para poder deixar tudo organizado. Aí daqui a pouco chega o El Ninho, joga a meia para um lado, camisa para o outro, calça para o outro, destampa as panelas. Tem o que é para comer? Sou um bicho, sou um ser humano. Presta atenção. Tem 4 bifes dentro da panela, ele come os 4. Cadê o bife? Vocês não comeram, não? Pergunte antes se tem alguém para jantar. Preste atenção. Valorize a Ezer Kenegdo, gente. Ninguém na casa de uma Ezer Kenegdo precisa ter medo de passar fome. Sempre tem uma comidinha bem feita. E preste atenção nisso aqui. Comida bem feita não é aquela que é gostosa.
Comida bem feita é aquela que é feita com carinho. É aquela que é feita com amor. Minha esposa cozinha muito bem. Sempre cozinhou. Minha esposa, quando vai cozinhar, até o que dá errado fica bom. Mas ainda que fique ruim, eu nunca digo para ela que está ruim. Porque não foi a intenção dela que ficasse ruim. Sabe aquele dia que você faz o bolo e que o bolo, sei lá, eu acho que passa um demônio na hora, suga o bolo todo, o bolo em vez de, né, ficar frondoso, fica aquela placa desse tamanho assim. Deve ter um demônio sugador de bolo. Ele, não é? Aquela sola de sapato. Mas fica gostoso. E quando você planeja fazer um bolo assim, que você precisava de mais uns 10, 20 minutos para poder você assar o bolo e o gás acaba, vai ficar do jeito que tinha que ficar? Mas o carinho foi o mesmo. Preste atenção, gente. A casa de uma Ezer Kenegdo sempre tem um cuidado a mais. Ah, pastor, mas muitas mulheres trabalham, né, e às vezes não tem tempo. Mas até mesmo aquelas que têm, às vezes, eu creio que um dia Deus vai te dar assim, esse privilégio de você poder ter uma secretária, né, para te ajudar nisso. Mas até nisso é responsabilidade sua. Se você olhar o texto, diz que ela levanta de noite, ela trabalha, e é dela a responsabilidade de dar as atividades às suas servas. Eu nunca vou me preocupar com tarefa doméstica em casa, se eu tiver uma boa administradora para administrar essas coisas. Sempre vai caber a você essa responsabilidade de administrar a execução dessas coisas. Agora faça essa pergunta para você mesmo. Você tem esse cuidado com seu marido? Se eu pergunto se você tem esse cuidado com seu filho, eu sei que você tem. Mãe é um troço de instinto. Já vem no instinto humano. Mas isso aí, se você mexer num cachorrinho, até a cachorra parte para cima. Se você for num chiqueiro de porco assim, pegar um porquinho, a porca sai atrás de você, correndo. Se você for mexer com um bezerro, a vaca vem te chifrar. Não é assim? Tem que ser um instinto. O instinto materno é algo que vem da natureza mesmo, da criatura. Agora, com relação ao seu marido, o mesmo cuidado que você tem com seus filhos é o mesmo cuidado que você tem com seu marido? Vai aonde, meu amor? Não, vou na rua. Leva um agasalho, leva uma jaqueta, tá? Frio, porque o cabeção vai sair sem jaqueta. Olha, ele vai tomar banho quente, vai botar uma camisa de malha, vai sair num dia frio e chuvoso, vai voltar doente para quem cuidar? Você. É assim que a gente faz, é ou não é, galera? É. Leva um agasalho. Você se preocupa em cuidar das coisas dele como ele gosta que cuide. A gente não cuida das coisas da outra pessoa como a gente quer que seja cuidado. A gente cuida como a gente sabe que a pessoa gosta que seja cuidado. Você esquecer sua Bíblia na igreja, não adianta eu guardar ela dentro da máquina de lavar. Poxa, pastor, por que o senhor não guardou de um jeito que preservasse? Ah, porque eu achei que quem esquece Bíblia na igreja tinha que ficar sem a Bíblia. Adiantou alguma coisa eu guardar para você? Não, era melhor ter deixado aqui. Agora, se eu pegar a sua Bíblia, levar para o meu escritório, guardar junto com os meus livros, que são um dos maiores patrimônios que eu tenho, quando chegar no próximo culto, eu disse aqui, meu filho, você esqueceu a sua Bíblia, mas papai guardou para você. É assim que a gente cuida das coisas do outro, do jeito que a pessoa gostaria que fosse, como se ela mesma tivesse cuidado. Você tem essa preocupação assim de agradar o seu correm com algo que ele gosta de comer? Já teve um que fez assim, coisas simples. Você pensa que é só caviar que agrada a gente? Canjiquinha é muito bom. Eu quando cheguei em Minas, eu não conhecia canjiquinha. Eu vim conhecer canjiquinha aqui. Se você fizer canjiquinha, uma panela de canjiquinha para mim na sexta-feira, eu cabo com ela no final de semana todinho. Eu como 3, 4 vezes por dia. 99 centavos o pacotinho. Aqui eu não sei como é que chama. Tem uns que chamam caldo de pinto, outros que chamam caldo de goiano. Aquilo é um espetáculo, gente. Aquilo, quando Deus falou, haja luz, e criou a terra, eu falei, haja caldo goiano. É um espetáculo aquilo. Eu tenho cara de Paraíba? Eu amo uma farofa. Amo uma farofa.
Comida para mim é igual massa. Tem que ter areia, senão não dá liga. Depois vem com azeite ungindo, consagrando a Deus. São coisas que eu gosto de comer. E minha esposa faz para mim. Coisas simples. Um arroz quentinho, fresquinho. Não é? Uma salada de feijão fradinho. Coisas que eu gosto, que ela sabe que eu gosto. Que faz para me agradar. Um matezinho gelado. Quem gosta de mate? Chamate. Eu amo aquele negócio, sou carioca, gente. Faça algo para agradar a Ele. Semeie na vida dele. Você quer ser uma mulher, uma Ezer Kenegdo, que cumpra bem esses requisitos assim de Provérbios 31? Cuide da sua casa. Cuide do seu marido. Cuide dos seus filhos, como você cuida. Cuide do seu marido, da sua casa, como você cuida dos seus filhos. A Bíblia diz que a gente cuida da casa, da família, como um todo, com o mesmo cuidado, com a mesma preocupação, com o mesmo amor, do mesmo jeito. É isso que Deus espera olhar para a sua casa e enxergar. Uma Ezer Kenegdo. Amém? Então vamos lá, repete comigo, vamos lá. Uma ajudadora valorosa. Uma ajudadora confiável. Uma ajudadora forte e guerreira. Uma ajudadora que seja boa administradora. Solidária e hospitaleira. Que cuide bem da sua casa e da sua família. Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Diz para mim, se você for uma Ezer Kenegdo, como a Bíblia ensina, se tem como dar errado. E ainda que dê errado com o sacerdote que você tem, você pode ter certeza que Deus ou dá um jeito nele, ou transforma ele, ou leva ele. Mas vai te honrar. Amém? Vamos ficar de pé.